E amigos, continuando o estudo da lição número 1, a parte de segunda-feira, dia 27 de setembro, falando sobre a queda, o dilúvio e como essas escolhas da humanidade e do próprio Lúcifer trouxeram consequências para todos nós. E Deus, em seu amor infinito, sempre deixou as coisas assim andarem de acordo com as escolhas das pessoas, dos seres. Lúcifer, por exemplo, teve uma escolha de afrontar a Deus. Mesmo tendo todas as prerrogativas para ser o querubim cobridor, estar na presença de Deus, Lúcifer, ele enraizou ciúmes da pessoa de Jesus, ele ambiciou o trono de Deus. Como um ser perfeito, criado por um Deus perfeito, pode, assim, cair numa situação dessa? A resposta é que Deus, em seu infinito amor, criou os seres com o poder de escolha. Não criou robôs. Ele criou pessoas e seres com um poder de escolha. E quando nós descobrimos o amor de Deus, assim, isso nos leva a obedecer seus princípios por amor, e não por medo, e não com uma situação de pânico, de terror. Deus, então, nos facilita, nos faculta, o poder da escolha. Nós podemos escolher. E essa é a melhor parte. Os animais não podem escolher. Talvez escolham comida, beber água, mas escolher racionalmente, amar o seu dono, amar o seu proprietário, ou amar aquele que os fez, isso eles não conseguem ter essa noção. Por isso que Lúcifer, no céu, quis passar por cima dos princípios, e foi expulso do céu, princípios de amor, e foi expulso do céu, e quis levar a humanidade, e levou a humanidade ao mesmo erro. A questão de Lúcifer com Eva foi uma questão assim de propor desrespeito ao que Deus havia falado. E por isso Deus olhou para a humanidade com um grande carinho, um grande amor, porque Ele deu essa capacidade de escolha. E isso nos faz assim ver que Deus é um Deus de amor, um Deus perdoador. Havia um homem que foi preso porque ele roubou um pacote de biscoito para alimentar os seus sobrinhos, mas foi preso. O roubo estava assim cometido. E ele ficou um tempo na cadeia, sofreu horrores dentro da cadeia, porque ele era um homem bom, mas acabou tendo essa fraqueza e acabou então passando pelos horrores da prisão. Quando ele saiu de lá, ele saiu com uma revolta muito grande no coração, descrente de tudo, de Deus, das pessoas, dos seres humanos, e ele então pensou: o que eu vou fazer? Ninguém me dá trabalho. O jeito é entrar na vida do crime, porque como é que eu vou sobreviver? Mas um bom senhor viu esse homem e disse: vem cá, eu quero te dar um emprego. É um homem de bom coração, o homem tinha posses, uma mansão bonita. Diz: você vai cuidar do meu jardim, vai cuidar das plantas aqui em casa, você vai varrer o quintal, e eu vou te pagar um salário bom por isso. Sabe como é que esse homem pagou essa benfeitoria? De noite roubou 2 lustres maravilhosos que tinha na sala e foi embora pela madrugada. A polícia encontrou esse cidadão levando aqueles 2 objetos pesados e, desconfiado, pressionou. Ele disse: não, eu trabalho em tal casa assim, eu estou levando esses lustres porque o meu patrão me deu de presente. E então a polícia foi até a casa do benfeitor e questionou: o senhor deu de presente esses lustres para esse homem? E aquele homem bondosamente disse: não, sim, ele trabalha para mim. E defendeu aquele homem na frente dos policiais. Não, pode deixar, não tem problema, deixe, é meu funcionário, não tem problema, os lustres eu havia dado para ele, vou trocar os lustres mesmo. Olha, o homem que roubou os lustres ficou impressionado. Ele não podia crer que houvesse uma pessoa que pudesse perdoar a tal ponto. Aquele bondoso homem, assim que os policiais foram embora, conversou com ele na sala e disse: você me pagou o bem com o mal, mas eu te perdoo, tá? Você tem que me prometer que você não vai andar mais errado. Você pode continuar com o meu empregado. E aquele homem disse: patrão, eu prometo ao senhor que nunca mais eu vou sair da linha. Eu não pensei que houvesse uma pessoa como o senhor, eu quero ser como o senhor. E então aquele patrão disse: eu sou assim porque eu sou servo de Deus. E ensinou aquele homem também a ser servo de Deus, e aquele homem nunca mais saiu do caminho do bem. Isso nos mostra como Deus também pode nos perdoar por amor e pode nos dar sempre uma segunda chance. Por isso, a pergunta número 2 é: como as atitudes de Adão e Eva mostram que a liberdade dada aos seres humanos era algo ligado ao amor de Deus por ela? Olha o texto, Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás.
Deus havia avisado Adão e Eva de que havia uma situação de risco na desobediência. E Deus sempre faz assim. Ele nunca coloca o ser humano com o poder da escolha sem que as pessoas saibam escolher. E dentro do estudo de Deuteronômio, nós estamos estudando essa questão do poder da escolha, porque no limite da terra, Moisés leu de novo a lei para o povo e fez o que Deus estava fazendo com Adão e Eva. O que fez com Adão e Eva, Deus orientou e disse, olha, se vocês seguirem esse caminho, vão ter benefícios. Se seguirem o outro caminho, vão ter, assim, um prejuízo muito grande. Foi o que Deus fez com Adão e Eva. E agora outro verso, Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Uma questão genérica, geral. Deus disse que você não pode comer de nada aqui. Verso 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis do fruto dessa árvore, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerei, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto dessa árvore, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Deus, sabedores do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, para a pergunta, como as atitudes de Adão e Eva mostram que a liberdade dada aos seres humanos era um fruto do amor de Deus? Resposta, por causa do amor, Deus criou Adão e Eva perfeitos e com a capacidade de escolher. Isso se chama livre-arbítrio, onde eles poderiam tomar decisões pessoais de qualquer natureza, inclusive de rejeitar ou de aceitar o amor de Deus. Que coisa incrível! Lúcifer utilizou a artimanha que ele utilizou com os anjos no céu. E ele convenceu Adão e Eva de que eles poderiam dar um passo a mais. E disse que a árvore era desejável. Tudo que é errado pode sempre parecer muito desejável. Para que a escolha seja sempre pendente para aquele lado. Por isso que a nossa natureza é pecaminosa, porque o pecado ele é sempre atrativo, ele é sempre proibido. Ele sempre desafia assim, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa forma de ser, a nossa forma de querer fazer. Por isso que, ao ser desafiada, Eva olhou para a árvore e viu que era a árvore desejável. Ela não apenas olhou, ela considerou, ela meditou. Um cérebro perfeito como tinha Eva, levou para o marido a fruta, e esse também considerou que ela estava diferente. Como é que essa mulher sabia tanta coisa agora? E, logicamente, Lúcifer não arredou o pé até que os dois tivessem consumado o ato de desobedecer a Deus. Então veja você como o amor de Deus permitindo uma escolha, ela realmente era um amor imparcial, é um amor total. Deus ama ao ponto de dizer, eu vou fazer criaturas que possam tomar decisões. Mas o meu amor vai ser tanto que eles não poderão sair desse amor. Só que o ser humano, ele é assim impetuoso, ele é ousado. E no caso de Adão e Eva foi uma ousadia. Duvidar das palavras divinas para ser como Deus. E o pecado hoje faz isso conosco, nos desafia. E geralmente nós aceitamos para provar a nós mesmos que nós tínhamos coragem ou temos coragem de realizar aquele ato. O primeiro par fez uma escolha que os obrigaria a abandonar tudo o que o amor divino havia construído para eles. Tiveram a iniciativa de duvidar das ordens divinas e tiveram a ousadia de escolher e experimentar os conselhos da serpente. Tornaram-se mais conhecedores do mal do que do bem. Primeira coisa, viram a nudez e fizeram coisas para se aventais que pudessem cobrir a nudez. Isso já foi um despertamento. Nós estamos nus, nossas partes íntimas estão expostas, tiveram vergonha um do outro. E isso já criou neles um certo medo da presença de Deus, porque a desobediência criou essa situação mental e psicológica para eles. Uma escolha errada. Depois, com o tempo, Deus mostrou, pelo relato bíblico, que os seres humanos eles fizeram o mal continuamente. Caim foi o primeiro que fez uma escolha errada. Depois, os descendentes de Caim, os descendentes de Adão. Mais tarde, no futuro, eles então se corromperam. E Deus disse, não tem jeito, o jeito é destruir o ser humano, mas com amor, Deus ainda
permitiu que Noé pregasse 120 anos, para que as pessoas pudessem, assim, se orientar, se conscientizar. Não teve jeito, e o povo foi destruído, e a nova geração surgiu de Noé, e essa geração, ela se alastrou pela terra, até que um dia eles resolveram desafiar de novo a Deus. Olha o poder de escolha de novo. E Deus permite que o ser humano tem que aprender que as escolhas erradas trazem consequências. E olha, de novo fizeram assim uma afronta a Deus, construindo uma torre. Diz que foram para um vale bonito chamado Vale de Sinar. E ali construíram uma cidade. E disseram, vamos fazer uma torre para que nós subamos até o céu. Olha de novo o desejo de subir, o mesmo desejo de Lúcifer, para que subamos até o céu. O desejo, Ellen White fala no Patriarcas e Profetas, que esse desejo era desejo de afrontar a Deus, porque se houvesse outro dilúvio, eles não morreriam. E no livro Patriarcas e Profetas, parte 112, diz que ao construir a torre, muitos dos construtores começaram a morar na torre e criaram salas bonitas para colocar os seus ídolos, para adorar os seus ídolos. Foi aí que Deus disse, temos que confundir a linguagem desse povo, porque eles estão muito unidos, eles estão criando uma idolatria. E Deus dispersou o povo pelo emaranhado de linguagens. Tá? O dilúvio, depois a Torre de Babel, mostrou como o amor de Deus ele é permissivo para o ser humano tomar as decisões e escolhas. Por isso que a lição fala sobre isso, para mostrar lá na frente, Deuteronômio, Moisés diante da terra prometida e dizendo para o povo, vocês hoje devem escolher o que vocês querem, a bênção ou a maldição. O poder de escolha é sempre nosso, mas Deus sempre nos orienta. Deus sempre nos dá o panorama do que nós vamos encontrar na frente, tanto com a obediência como a desobediência. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, teu poder. E seja em cada vida, ajuda-nos, Senhor, a escolher coisas boas, coisas que edifiquem a nossa vida e honrem o teu nome. Obrigado por essa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração a todos. Amém.